Então, Lael, já que você falou de serafins, querubins, arcanjos e anjos, eu lhe pergunto, qual a diferença desses quatro? Essa chamada desse vídeo, você pode ser um serafim, a gente coloca o serafim, mas você pode ser um anjo, um arcanjo, um querubim e um serafim. Você pode ser um dos trabalhadores da Rede Erelim e está, nesse exato momento, trabalhando conosco. E abrir sobre a conexão serafínica nesse momento, né, como nos foi pedido a mim, o Fábio, a partir da conexão com a estrutura. Né? Quando a gente fala estrutura, pessoal, bem importante também lembrar que a gente está falando das canalizações com esses seres. Muitas das vezes eles vêm com nomes distintos, né, por ser Elohim, né, é bom a gente entender isso, porque são serafins, então eles estão sempre comunicando com a gente. Quando eu estou com o Fábio, quando eu não estou, quando a gente está ligado pela internet, que a gente traz informações. Então, trazer essas informações para vocês, e eu acho que é um momento incrível para todos nós nos livrarmos daquela questão que a gente está sempre terceirizando a nossa salvação, terceirizando o nosso terapeuta, o nosso guru. Entender dentro do processo e dentro do projeto da conexão serafínica é você se expandir enquanto serafim, enquanto corpo de luz, e saber que você pode ir direto na fonte, direto solucionar seus problemas. É você com você. Quero deixar muito claro que a gente usa esses nomes, serafins, querubins e tudo mais, Elohim, esses monte de ins aí, não tem nada a ver com religião. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos dando referências religiosas, tá bom? Apesar de usar os mesmos nomes, nós estamos nos aproveitando dos arquétipos coletivos para fazer referência a essas consciências, mas não tem a ver com religião. Falar, mas na Cabala fala isso, mas no catolicismo fala isso. Não estamos falando de religião, tá bom? Respeitamos todas, queremos que todas sejam muito felizes, cada um dentro do seu caminho, mas estamos falando de outra coisa, tá bom? Só para deixar claro. Então, Lael, já que você falou de serafins, querubins, arcanjos e anjos, eu lhe pergunto, qual a diferença desses quatro? Para a gente entender no nosso trabalho, a gente vai colocar eles como frentes de trabalhos ou patentes, né, por conta de desdobramento, como nós também desdobramos desde os anciões, né, até virar esse fractal aqui da fonte. Então, um é mais poderoso que o outro? Não é isso. É bem importante entender que não existe poder maior do que o outro, sabendo que todos são parte da mesma estrutura da criação. Porque senão, o que acontece? A gente fala assim, mas o anjo quer dizer que o anjo é o que está mais próximo da humanidade, é aquele que está ligado aos humanos. Se a gente for olhar no nosso contexto, do nosso trabalho, sim, os anjos, na verdade, somos todos nós, quando a gente desperta essa consciência, porque os anjos não estão só na essência, mas estão encarnados também dentro de outros corpos. Assim acontece com os querubins, os serafins, os arcanjos, mas eu vou usar eles na explicação, tanto eu quanto o Fábio, como forma de vocês entenderem quadrados, patentes, localidades, para a gente conseguir desenvolver a metodologia do projeto. Porque se a gente também colocar todo mundo no único espaço e falar que todo mundo é igual, a gente não vai conseguir depois na hora do trabalho. Porque quando chega aqui dentro da camada de cebola, né, dentro das redes, né, existem redes que a gente chama da Matrix de controle, que não é só do planeta Terra, é de todo o nosso bairro galáctico. Então você tem que entender que a partir do planeta vai se abrindo cascas de cebola. E essas consciências, né, não é um anjinho de asa de pomba, de pena de galinha ou de pena de passarinho, mas eles estão dentro de algumas localidades onde eles conseguem se manifestar. Eu posso dizer para vocês que hoje, dentro da nossa estrutura, do conhecimento que foi passado, que os anjos estão muito próximos da gente. Não, presta bem atenção, não anjos da asinha, como é desenhado na Bíblia, lourinhos de olhos azuis, mas estruturas, consciências, que são comunicadores, ligados direto às estruturas que estão em cima. Então, esses anjos, eles estão mais próximos, tanto é que eles são comunicadores diretos. Algum tempo no passado, até alguns capelinos, quando chegaram aqui, eram confundidos com os anjos. A própria história dos Anunnaki, né, dos Anuna, ou a história dos Sumerianos, se vocês forem olhar a estrutura deles, aquelas asas que colocavam, se você for nesse povo assírio, se você for no museu, igual eu tive agora no museu que eu vi essas estruturas gigantes, você vai falar, nossa, como precisava de uma representatividade. Eles estão muito próximos na comunicação. Então os anjos realmente estão muito próximos em questão de trazer informações, estar diante de nós, ao nosso lado. Só que a gente perdeu essa comunicação quando romperam no nosso DNA uma das capacidades que era de comunicação direta
com a nossa estrutura. Então, por isso que a própria conexão serafínica, ela vem com algumas estruturas internas, né, de conexão e coisas que a gente vai passar para vocês na vivência, que traz de novo, que força você a religar, e se religar com a tua estrutura angélica. Aí você vai ver que você passa pela estrutura angélica, aí estrutura querubínica, arcangélica, serafínica, e como a gente separa isso para vocês entenderem melhor. Muito bom. Então podemos entender que serafins, querubins, arcanjos e anjos são diferentes faixas frequenciais de desdobramento de consciência, sim, desde a fonte. Para colocar na Exato. Terminologia que normalmente a gente usa aqui no canal e tudo de uma forma didática, então nós vamos falar dessas faixas frequenciais de desdobramento. Então o primeiro desdobramento foram os 3 serafins, aquilo que a gente falou lá no Experience. E a partir desses 3 serafins, como que ocorreu esse desdobramento, aonde que eles vivem, digamos assim, onde que eles habitam, né? O que eles fazem, né? O que uma consciência desse porte faz. E a nossa mente humana precisa dessa organização, né? Precisa desse dar nome, ter referência, igual você falou, são patentes, né? A gente tem essa cabeça bem quadradinha aqui, e não tem nada de errado com isso, tá tudo certo. Mas é só de uma forma da gente entender que não é bem assim, mas é assim pra gente poder entender. Então, isso é importante, lá no próprio Espírito, se você corrigiu uma coisa no início, pessoal, estou falando que são serafins, né, primeiro desdobramento, mas é uma forma de eu colocar para vocês entenderem. Porque se nós usássemos a terminologia, não existe esse termo serafim, querubim no desdobramento. Sim, sim. Existem simbologias e outras formas de se comunicar lá. Então, mas para a gente entender, o Fábio estava falando que os primeiros anciões, ou os primeiros serafins, e a queda de 1/3, né? Aí você começa a entender isso, toda essa loucura, mas não quer dizer que lá, para eles também não estão nem ligando para isso não, tá? A gente aqui tem essa coisa de ainda ter uma referência humana. É verdade.